Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar, através dessa nossa aula, desse nosso vídeo aula, sobre o texto dramático, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Auto da Compadecida, criado em 1955, obra mais conhecida de Ariano Suassuna. Então, foi encenada pela primeira vez em 1956 pelo Grupo de Teatro Adolescente do Recife, em Pernambuco, e conquistou a medalha de ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. O sucesso foi tanto que a peça acabou sendo traduzida em várias línguas e representada em diversos países. Além disso, foi adaptada para uma minissérie de televisão e ganhou uma versão para o cinema, atingindo grande sucesso de bilheteria. A história ocorrida em uma pequena cidade do interior do Nordeste brasileiro conta um pouco da vida de Chicó, um jovem que adora contar mentiras, e João Grilo, que vive metido em confusões. Temas universais como o medo, a morte, o céu, o inferno, a avareza humana e suas amargas consequências fazem parte dessa obra, que incorpora a tradição da literatura de cordel. Para quem um texto dramático eu acabei de esquecendo. Eu quero falar um pouco para vocês também sobre o Ariano Suassuna, tá? Quem criou esse texto dramático aí do Auto da Compadecida. Ele nasceu em João Pessoa, na capital da Paraíba. Ele foi advogado, professor e teatrólogo, romancista e poeta. Sempre se envolveu com as temáticas e com as formas de expressão populares tradicionais do Nordeste, o que acabou por caracterizar toda a sua extensa obra. Teve grande atuação cultural e política no Recife, em Pernambuco, onde passou a maior parte da vida. Suassuna ministrava palestras em forma de aulas espetáculo, nas quais valorizava a cultura brasileira e se posicionava de modo autêntico sobre diversos assuntos. Nessas aulas, também divertia o público com piadas, causos e crônicas orais, frutos de sua vivência no sertão. Então vamos lá. Para quem um texto dramático é destinado? Bom, o texto dramático relembra drama. Drama lembra-se o quê? De uma parte cênica, que é parte do teatro, não é? Então, que existe e que há representações. Então, o texto dramático, ele é destinado aos atores, porque são eles que vão atuar como personagens, aos diretores que vão criar a peça teatral, os sonoplastas, que são responsáveis pelo som que vai ser apresentado na peça, os cenógrafos, que são responsáveis pelas cenas, uma por uma, de ato para ato, a mudança nas cenas que devem ser feitas, e pessoas também que se interessam por teatro. Às vezes não fazem parte da peça teatral, mas se interessam e gostam de ler o texto dramático, né? Continuando. A finalidade de um trecho dramático. Qual é a finalidade de um trecho dramático, né? Serve para orientar em relação às falas, né? As falas dos personagens sobre os sons e cenários de uma peça de teatro. Continuando.
Função de um texto dramático, né? A função de um texto dramático é o quê? É orientar, é fazer, né, com que as pessoas que estão envolvidas na peça teatral saibam certinho das suas falas que devem ser ditas, né, do momento das suas ações, certo? Então, serve como orientação para todos que participem dela, né? Continuando. O interlocutor de um trecho dramático. O interlocutor é aquele que vai ouvir, que vai ver, presenciar o texto dramático. É a plateia, é o público em si, ok? A construção de um enredo dramático. Como vai ser a construção de um enredo dramático? Bom, é realizada através de diálogos. Tem que haver diálogos, senão não há possibilidade do desenvolvimento da peça, né? Então, tem que ter diálogo porque tem que ter uma pessoa falando e outra respondendo, certo? Então, através das falas, os personagens contracenam. E também tem que ter as rubricas. O que são as rubricas? São utilizadas para diferenciar das falas. As falas vêm determinadas sendo mostradas com os nomes dos personagens acima. Por exemplo, Chicó tem o nome dele. Embaixo vem a fala para representar que essas falas são do Chicó. Outras do João Grilo, outro da mulher, né? Quando chega na rubrica, o que vai acontecer? Vai aparecer tudo em itálico. Por quê? Para diferenciar das falas, para mostrar que naquela parte ali é relacionada às ações que eles vão ter que praticar no momento da sua atuação, né? Então é realizado através de diálogos, fala das personagens e das rubricas que orientam as ações. Rubricas ou notações cênicas, é a mesma coisa, né? O que são as rubricas? São a parte que vai representar que vão representar as ações. Por exemplo, eu estou fazendo parte de uma peça teatral. Então, naquele momento, eu tenho que caminhar de forma nervosa. Então, eu vou ter que atuar daquela forma, né? Sabendo que tipo de ação que eu vou praticar. Eu vou estar nervosa, ou eu vou estar calma, ou eu vou estar deitada, ou eu estar lendo. São as minhas ações que vêm geralmente não, que vêm nas rubricas, tá? E na parte escrita elas vêm em itálico, de ladinho, né, na diagonal, para mostrar, para diferenciar das falas, para ninguém confundir. Né? E elas são indicações que descrevem e contextualizam as cenas, norteando os atores, diretores e a equipe técnica, né? Todos vão saber o momento que vai ter que atuar. A parte técnica, em tal momento, eles vão ter que ser utilizados. O diretor vai ter que entrar em que momento? E o personagem, né? Então, que horas que vai começar os efeitos do som, os efeitos de cores? Então, cada um no seu devido momento, né? Então, agora, continuando. Como as rubricas são grafadas no texto? Quando a gente pega um texto teatral, como é que as rubricas são identificadas? Em forma de itálico, escrita de ladinho, na diagonal, para diferenciar das falas, ok? O objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo das rubricas serem escritas o objetivo das rubricas serem escritas em itálico, para nortear as pessoas, saber o momento certo de que ali é o momento das ações. Vamos ver qual é o objetivo do trecho dramático. O objetivo do texto dramático é orientar a encenação de uma peça teatral. Se você não tiver um texto dramático, né? Se você não tiver certinho de acordo, como é que as pessoas vão poder desenvolver a encenação?
Então, o objetivo é orientar a encenação de uma peça teatral. Qual é o público-alvo? O público-alvo são os diretores. Quem é que gosta de texto dramático? Geralmente, diretores que gostam, que participam de um texto de cenas dramáticas. Atores também gostam de texto dramático. Uma equipe técnica da peça e também pessoas que apreciam as obras literárias. Quais são as características do texto dramático? Bom, primeiro, a possibilidade de ser dividida em atos. A peça teatral ela é dividida em atos. Começa ato 1, depois as cortinas se encerram para começar o ato 2 e assim vai dando continuidade sucessivamente até chegar ao final, tá? Então, as características são possibilidade de ser dividida em atos, cenas ou quadros. Tem que ter presença de rubricas para mostrar cada vez a cada um as suas ações que deverão ser realizadas. E também tem que conter, né, a característica do texto dramático, a fala dos personagens, indicadas pelos seus respectivos nomes. E, principalmente, também diálogos. Se não houver diálogos, a peça teatral não vai ficar legal, entendeu? Então, aqui foi concluído para vocês o assunto novo para vocês sobre o texto dramático, né? Vocês podem ver que aí, no texto, no pequeno trecho lido por vocês, né, sobre Chicó, sobre o João Grilo e a mulher, houve drama. Houve drama, por quê? O drama é uma representação. Na realidade, o João Grilo estava representando com uma mentira, o Chicó também, né? Então, houve drama dentro desse texto que vocês leram, certo? Outra característica que apareceu foram os diálogos entre eles. Houve diálogos, né? Houve o quê? Rubricas, que vocês veem aí em momentos que aparecem as ações de cada um. Houve as falas, certo? E também houve a personificação, que é necessário. São palavras, são figuras de linguagem que são utilizadas também no trecho dramático, que foi a palavra discomia, né? Para não falar defecava, certo? Uma palavra de eufemismo para amenizar, que é muito utilizado também em trecho dramático, ok? Então, aqui encerramos a nossa aula de hoje. Um bom dia e um beijo grande para vocês.